Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Douglas Romão, eu sou MVP da Microsoft e eu estou aqui mais uma aula sobre o roteiro de aprendizagem de como colaborar com o SharePoint no Microsoft 365. Então a gente está aqui no terceiro vídeo, mas segunda aula do primeiro módulo. Então a gente vai estar continuando aqui no módulo plano para o SharePoint no 365 e a gente vai para a segunda aula agora, a aula de como administrar o SharePoint. Então se você não assistiu as duas aulas, eu vou deixar o cardzinho aqui, link na descrição também, corre lá, assiste lá, é bom seguir na sequência. Apesar de que por enquanto ainda os assuntos não estão estritamente ligados ainda ou necessariamente ligados, mas é sempre bom seguir dentro do caminho aqui para garantir. Eu vou deixar também com vocês o link. Se você ainda não acessou, eu vou colocar aqui na descrição. Esse é o link do LearnPath. Foi com HTTP aqui a mais. É bom para vocês acessarem. Como eu já falei para vocês nas outras aulas, o Learn da Microsoft ele tem uma série de conteúdos sobre várias tecnologias, então a gente está seguindo um roteiro de aprendizagem. E esse linkzinho aqui de cima é só para eu conseguir acompanhar vocês. Eu não ganho nada com isso, mas eu acompanho vocês para saber o quanto vocês estão acessando esse link por aqui. Beleza? Então vamos lá. A gente vai para a aula de como administrar o SharePoint. Então, segunda aula do primeiro módulo. A ideia aqui é falar um pouquinho sobre como que essa administração acontece e quais são os níveis de administração que você pode ter. Tá? Isso é importante para você. Se você é da área de negócios, é legal de você saber, até para você saber o tanto que talvez aquele serviço que você queira dentro do portal do SharePoint ele vai afetar a sua organização. E se você é da área de TI, é muito importante que você entenda esses conceitos aqui, porque vai ser como você vai usar da melhor forma, vai começar a administrar e organizar da melhor forma a sua estrutura, tá? Então, a administração no SharePoint é uma administração onde você pode organizar e monitorar tudo o que está acontecendo lá dentro do seu SharePoint, todos os sites, tá? Então você pode armazenar como que vão ser as políticas de acesso, as políticas de compartilhamento de dados, de segurança, de versionamento, como que os usuários estão trabalhando ou estão fazendo as coisas dentro dos sites, quantos sites foram criados, quais são as permissões de cada um desses sites, esse tipo de coisa, tá? Então é lá que a gente vai administrar tudo isso. E a gente pode atribuir essa função de administrar o SharePoint para pessoas diferentes. Então imagina que você é a pessoa de TI da sua empresa e você está contratando uma consultoria para cuidar do SharePoint para você. Você pode dar um acesso específico para essa pessoa, para essa empresa, e eles vão ter acesso somente ao SharePoint sem ter acesso à configuração do Teams, à configuração do Exchange e de outras coisas. Tá? Então você pode garantir através dessa parte de funções, uma atribuição que é desse administradores do SharePoint, tá vendo? Então a gente tem aqui o SharePoint Administrator, você pode configurar uma pessoa para ela ser um SharePoint Administrator e aí ele tem acesso a todos os recursos da central de administração do SharePoint, tá? Então, o SharePoint dentro do 365 ele tem uma central de administração própria para ele, onde você vai configurar todas as políticas de acesso e uma série de outras coisas que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Legal? Então, se você estiver contratando uma empresa, um terceiro para cuidar da infraestrutura do SharePoint para você, você não precisa dar acesso para ele como administrador global do seu 365. Vai lá, configura essa permissão de SharePoint Administrator e aí você configura para que ele seja somente administrador do SharePoint. Então ele não vai ver a parte de faturamento do 365, nem a parte de Teams, nem a parte de Exchange, nem nada. Só a parte do SharePoint. Legal? Principais tarefas do administrador do SharePoint. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, antes de tudo, que na central de administração, então aqui eu estou na central de administração do 365, tá? E aí a gente tem aqui, se for nos três pontinhos, vocês vão ver Admin Centers, e aí a gente tem SharePoint aqui no canto, tá? É aqui por onde você consegue acessar a administração central do SharePoint. Vamos clicar nela, vocês vão ver que vai abrir um site específico para a administração central do SharePoint. E aí eu vou mostrar para vocês algumas dessas principais tarefas, mas vai ter um vídeo específico para a gente discutir mais detalhadamente sobre cada ponto, que vocês vão ver que a central de administração do SharePoint é muito grande, bem grande mesmo. Tá? E tem alguns conteúdos legais aqui. Ó. Então, principais tarefas do administrador do SharePoint. Aqui é onde você pode administrar tudo que está no SharePoint e você tem duas formas, tá? Se você é da área de TI aí, você tem duas formas de administrar. Uma por esse portal,
e aí você tem uma série de páginas aqui que vão te levar aos serviços do SharePoint, como configurar, e aí tem essa parte aqui de relatórios, né? Mas você também pode usar o PowerShell para poder administrar. Existe um módulo do PowerShell que é para você fazer todo o gerenciamento. Então, se você é aquele cara do código, gosta de fazer script, existe um script PowerShell para o SharePoint, um módulo do PowerShell para o SharePoint para você administrar as coisas por lá, mas dá para você fazer praticamente tudo, se não tudo, pela central de administração no portal, que é bem fácil, tá? Então, algumas das principais tarefas aí dos administradores SharePoint podem incluir ativar ou desativar compartilhamento externo dos sites. Isso aqui é bem importante. É aquela parte de segurança que a gente falou na primeira aula sobre se eu posso ou não compartilhar arquivos com pessoas que estão fora da minha empresa, como que vai ser esse compartilhamento, se vai expirar, se vai ter que ter uma senha de acesso, enfim, você pode configurar todo esse compartilhamento. Você pode administrar e remover administradores de site. Então, imagina que você cria um site para um departamento específico e aí você coloca o Douglas para administrar aquele site, porque ele é o gerente daquela área e de repente o Douglas sai, você precisa ir lá e trocar esse administrador pela nova pessoa. Você consegue fazer isso, você consegue registrar os sites de Hub. Se você não sabe o que é site Hub, assiste a aula anterior que vai falar um pouquinho sobre isso. Ver relatórios de como monitorar atividades de usuários e arquivos. Você só consegue fazer isso pelo centro de administração. E essas são algumas das principais tarefas, mas a gente tem um monte de tarefas aqui, tá? Eu vou até clicar aqui, ó, vocês vão ver, ó, saiba mais. Quando terminar de usar esse link, use a seta voltar e tal. Mas existe aqui 2 arquivos ou 2 conteúdos separados que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, mas que eu vou fazer vídeos separados para eles depois como material adicional, tá? Então, essa introdução ao centro de administração do SharePoint é uma documentação da Microsoft falando exatamente o que esperar desse painel de administração do SharePoint. Então, aqui ele vai falar um pouquinho sobre quais relatórios você consegue configurar nessa página inicial. Então, ó, só de ver aqui algumas coisas. Quantos sites estão ativos, a parte de arquivos, se tem algum problema acontecendo no SharePoint, você consegue ver por aqui também. Usuários ativos, a parte de storage, então a parte de armazenamento dos seus sites, como que ela está, se está pesado, se não está, se já está batendo o disponível dentro da sua empresa ou não, se está em risco. E olha o tanto de recursos que a gente tem aqui. Então a gente pode configurar políticas de acesso, de compartilhamento, controle de acesso, migração. Então depois vai ter vídeos sobre cada uma dessas etapas aqui, vídeos separados que não entram nesse roteiro de aprendizagem, mas vai funcionar como uma estrutura de conteúdo de material adicional, tá? Mas você tem toda a administração, todos os recursos aqui de administração dentro do SharePoint, ó. Todos os sites estão aqui, sites deletados, e você tem toda uma série de coisas aqui que você pode acessar. E aí tem essa página, essa documentação da Microsoft que fala sobre cada um dos pontos dentro da administração central do SharePoint. E essa introdução ao shell de gerenciamento do SharePoint Online é falando sobre o módulo do PowerShell, que também eu posso fazer um vídeo separado sobre isso. Então a administração do SharePoint ela é importante porque você saber que você consegue gerenciar tudo dos sites e falar, editar as permissões, criar um site de hub, monitorar essa parte de compartilhamento, se esse site vai poder ser compartilhado com pessoas de fora, se somente internos, se vai ter alguma política de expirar o link, quantos dias, se vai ter um código de acesso ou não. Tudo isso pode ser gerenciado aqui no SharePoint Admin Center. É aqui que você coloca as políticas, se um arquivo pode ser baixado ou não, fazer uma migração, de repente, se você tem já os seus arquivos dentro de no Google ou no Dropbox, por exemplo, e você quer importar, enfim, aqui você consegue gerenciar tudo que o SharePoint tem em termos de permissões, recursos, acessos e tudo mais. Então é bom você, como uma pessoa de negócio, saber que existem todos esses recursos até para poder levantar essa bola na sua empresa, e se você é da área de TI, você saber que você tem um ambiente e que você tem permissões que você pode dar para que pessoas administrem o seu SharePoint através da central de administração do SharePoint. Então existe um lugar específico para toda essa administração. Beleza? Espero que isso tenha elucidado você aí. É bom você correr atrás só para essa parte de administração do SharePoint para garantir que
as pessoas saiam usando, mas exista uma política, exista uma governança aí dentro da sua organização, garantir que a sua empresa esteja usando da melhor forma, e a administração central do SharePoint é um lugar único onde a gente cria essas políticas para todos os sites. Então todas as equipes, todos os sites de comunicação, todas as configurações dentro da sua empresa, elas partem daqui. Então às vezes você vai tentar fazer alguma coisa lá no seu SharePoint ou no seu Teams e não conseguiu compartilhar um arquivo com alguém externo. Aqui é o lugar onde você vai administrar isso, aqui é onde você vai criar essas políticas. Então é bom você saber que existe e que você pode administrar por aqui. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Continua seguindo aí as aulas certinhas, indo ponto a ponto. Se você tiver alguma dúvida sobre essa aula, deixa aí nos comentários que eu vou responder, ou entre em contato comigo nas redes sociais. E eu espero você no próximo vídeo, onde a gente vai começar a falar sobre o planejamento desse ambiente de colaboração, garantir que você crie uma estrutura dentro do seu ambiente aí, dentro da sua organização, que seja legal e que funcione bem para que a sua equipe ou as pessoas da sua empresa colaborem melhor, tá bom? Espero você no próximo vídeo.